beleza? Aqui é o professor Keison Sucesso e hoje eu trago no canal uma revisão muito especial para você que vai encarar essas provas parciais da terceira etapa, galera da primeira série, trigonometria. Então vem comigo, acompanhe essas resoluções, porque na aula do Keison eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vem, galera, confere essa revisão que é show. É nóis! Vamos lá, galera. Questão de número 1. Olha o enunciado, ó. Sabendo que seno de 28 é aproximadamente 0,46, cosseno de 28, 0,88 e tangente de 28, 0,53, calcule o valor de 2x. Então vejamos o seguinte, ó. Com relação ao ângulo de 28 graus, o x que nós queremos calcular, ele se encontra coladinho do ângulo. Coladinho, ele está o quê? Adjacente, professor. E esse 4 está encarando, ó, o ângulo reto, ó. Então ele faz o papel da hipotenusa. Então nós vamos trabalhar com o cosseno do ângulo, olha só. Ah, professor, tô lembrado, é isso mesmo, ó. Cosseno de 28 é o cateto adjacente, ó, sobre a hipotenusa. Então você vai substituir, ó, o cosseno de 28 por 0,88 igual a x sobre 4. Portanto, o x passa a ser 4 vezes 0,88. E fazendo essa multiplicaçãozinha, nós vamos ter o seguinte, ó. 8 vezes 4, 32, vão 3, ó. 4 vezes 8, 32, e 3, 35, vão 3. 4 vezes 0, 0, 3. Então fica 3,52. Como a questão está pedindo o valor de 2 vezes o x, ó, nós vamos ter que 2 vezes o x é 2 vezes 3,52. Fazendo a multiplicaçãozinha, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Ou seja, 7,04. Beleza? E com isso finalizamos a primeira questão. Sucesso total, hein? É só o começo, galera. Show! Segue que é sucesso, hein? Questão de número 2. Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus depois de percorrer 8 quilômetros. Determine a altura que o avião encontra-se do chão. Olha só. O x ele encara o ângulo de 30 graus. Então ele está o quê? Oposto. E o 8 representa a hipotenusa, ó, porque ele encara o ângulo reto. Então, oposto, hipotenusa, dá a ideia de seno do ângulo, ó. Então, nós vamos trabalhar com o seno de 30. Beleza. Então, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 é 1/2. Podemos, nesse momento, fazer o produto do meio pelos extremos ou simplificar os denominadores. Mas vamos lá. Nós vamos ter 2x igual a 8 vezes 1, 8. Portanto, o x vai ser 8 dividido por 2, que por sua vez é 4. Tranquilo? Sucesso total, hein? E também você pode focar na dica, que ela é muito importante, que é a seguinte, ó. Sempre que você pegar um triângulozinho, um retângulo, e perceber que o ângulo agudo ele tem 30 graus, sempre o cateto oposto, ó, se eu chamar de L, ele é a metade da hipotenusa, e o adjacente vai ser o valor do oposto multiplicado pela raiz de 3.
Então essa dica ajuda bastante, beleza, galera? Sucesso total, hein? Tamo junto, é nóis! Questão de número 3. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo que a árvore está distante 100 metros da base da encosta, determine a medida que deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta. Ô, beleza, galera, ó, é sucesso total, olha só. O valor 100, ele tá coladinho, coladinho, coladinho. Olha aí, bem pertinho do ângulo de 60. Então ele tá o quê? Adjacente, ó. E o X, ele faz o papel da hipotenusa. Professor, nessa altura do campeonato, eu sei de qual é salteado isso aí, ó. Eu vou trabalhar com o cosseno do ângulo. Vamos lá. É isso mesmo, gente. Cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olha, o cosseno de 60, ele é igual ao seno de 30, ou seja, meio. Então, meio é igual a 100 sobre x. Fazendo cruz credo, produto meu pelos extremos, vamos concluir que o x é igual a 2 vezes 100, 200 metros. E aí eu finalizo essa belíssima questão, ó. Curta, comente e compartilhe com seus amigos, galera, esse vídeo, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 4. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é de 200 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Beleza, ó. Então eu vou fazer aqui um pequeno esboçozinho, ó, para dar a ideia da situação. E aí nós vamos ter o seguinte, ó, triângulozinho retângulo, onde cada ângulo, né, ó, agudo vai ser 45. Por quê? Ó, porque aqui está formando com o solo 45 e o que falta para 180 também é 45. Ele deu aqui, ó, que o fio tem 200 metros, tá certo? E aí nós vamos imaginar aqui, ó, a pipa presa, ó, tá certo? Ele quer saber a altura. Só que esse triângulo, ele vai ser retângulo e isósceles. E aí eu poderia aplicar nesse triângulo o teoremazinho de Pitágoras, ou simplesmente, se eu focar nesse ângulo que foi dado, que forma com o solo, a altura que ele pede, ela se encontra oposta ao ângulo, ó. Não é verdade? E dessa maneira nós vamos trabalhar com o quê? O seno do ângulo. Olha só, galera, que top! Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Diz para mim, diz para mim, diz para mim. Seno de 45. Professor, é raiz de 2 sobre 2. Nunca foi tão fácil. Ô, beleza, ó. Igual a H sobre 200. Vamos simplificar? Vamos, ó. Por 2. Dá 1, tome bufo, ó. Por 2. Dá 100. Produto meu pelos extremos. Conclusão. A altura é 100 vezes a raiz de 2 metros. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 5. A figura a seguir representa o perfil de uma escada cujos degraus têm todos a mesma extensão, além da mesma altura. Se AC é igual a 18 metros e BCA mede 30 graus, determine a medida da altura de cada degrau. Beleza? Então, vindo aqui na figura, ó, nós vamos colocar em ação o valor 18, que foi dado, ó, referente ao ACE. E também, nesse cantinho, o ângulo de 30 graus. Tá bom? Então, eu vou chamar aqui, ó, de X o cateto oposto ao ângulo de 30. Beleza? Então,
por definição, nós vamos ter seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30, 1/2, igual a x sobre 18. Professor, essa revisão tá top, eu estou entendendo bem direitinho, professor. Que maravilha! Simplificando os denominadores por 2, ó, fica 1, fica 9. Multiplica, x é 9. Beleza, ó, 9 metros. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Se eu chamar a altura de cada degrauzinho de h, ó, eu vou ter aqui, ó, h, 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 h e h. Quantas vezes? 6 vezes, que é justamente x vai ser igual a 6 vezes o h. Porque se eu juntar todos os pedacinhos, vai dar o total, que é o x. Ora, mas como o x é 9, 9 é igual a 6h. Portanto, h é 9 dividido por 6, que por sua vez vai dar 1,5 m, né? Ó, perfeito? Então, a altura de cada degrauzinho tem uma alturazinha de 1,5 m. Beleza? Sucesso! Beleza, galera? É nóis! Questão de número 6, olha o enunciado, ó. Na figura que representa parte da estrutura de um telhado, CD é a altura do triângulo ABC. CEDF é um quadrado de lado 6 metros. Então, nós temos aqui, ó, 6 metros representa o lado do quadrado, olha só. Perfeito, ó. O ponto E pertence a AC e o ponto F pertence a BC. Determine a área do triângulo ABC. Então, eu vou chamar o seguinte. Aqui, ó, como é um quadrado, cada ângulo tem 90 graus, ó. E aí aqui, esse ângulo também 90, ó. Esse ângulo aqui também, ó, 90. Olha só. A diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Esse pedacinho aqui representa a diagonal de um quadrado, que é L raiz de 2. Como o lado do quadrado é 6, a diagonal vai ser 6 raiz de 2 metros. E com isso, ó, o que vai acontecer? A diagonal funciona como uma bissetriz, não é verdade? Se é uma bissetriz, cada ângulozinho, ó, tem 45 graus, ó. Cada ângulozinho passa a ter 45 graus. Ok? Então, nós temos aqui, ó, 45 e aqui também 45. Agora, veja o seguinte. Esse ângulo aqui de baixo, ó, já que olhando nesse sentido aqui, ó, esse ângulozinho aqui também, ó, é reto. Como já tem 45 aqui na parte de cima, tá faltando 45 embaixo. Então eu vou completar bem aqui, ó, com 45. E aí esse ângulozinho aqui também, ó, passa a ser 45. Olha que detalhe importante. O triângulo AED, ele é retângulo isósceles. Então aqui também passa a ser 6 metros. E o pedacinho AD tem o mesmo tamanho, olha que detalhe importante, da diagonal do quadrado. Ou seja,
6 raiz de 2. Usando o mesmo argumento desse triângulo aqui do lado direito, o BFD, ó, esse ângulozinho 45 graus, esse outro ângulo também em B45, e por sua vez o triângulo DFB, ele é retângulo isósceles, ou seja, aqui também 6 metros, e a hipotenusa desse triângulo coincide com a diagonal do quadrado, que é 6 raiz de 2. Juntando essa parte toda, nós vamos ter, ó, 12 raiz de 2 metros. E aí, como a questão exige da gente a área do triângulo, basta usar a formulazinha base vezes a altura sobre 2. Beleza? Então, a base fica 12 raiz de 2 vezes a altura, ó, que é 6 raiz de 2, tudo sobre 2. E dessa maneira vai ficar, ó, 12 vezes 6, 72. Raiz de 2 multiplicado pela raiz de 2 dá 2. Sobre 2. Aí, ó, tchai, tome bufo, vai embora. A área vai ser 72 metros quadrados. Tranquilo? Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo, galera. Vamos lá. Pressão total, hein? Show! Questão de número 7. Ele diz o seguinte. Determine a tangente do menor ângulo agudo de um triângulo retângulo cujos catetos possuem as medidas a seguir, ó. Nós temos catetos BC4 e BA2. Lembrar o seguinte, galera, ó, o que é que já foi comentado? Que a tangente do menor ângulo agudo, ela vai estar oposta ao menor cateto, ó. Ah, professor, é verdade. Olha só que tranquilo, gente, ó. Então a gente vem aqui no triângulo, chama de um ângulo X, e aí o cateto oposto ao ângulo X é 2, ó, é menor do que 4. Então, basta aplicar a tangente desse ângulo, ó, igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó. Simplificando tudo por 2, nós vamos ter 1/2 como resposta. Beleza? Sucesso total. É show! Questão de número 8. Ele diz o seguinte. Em um triângulo retângulo, cujo cateto menor mede 5 e a hipotenusa mede 13 centímetros, determine a tangente do menor ângulo agudo desse triângulo. Beleza? Olha só, a questão foi bem tranquila com relação, ó, ao cateto menor. Olha aqui, ó. Dessa maneira, o que é que eu vou fazer, ó? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e identificar o ângulozinho aqui no cantinho, ó, porque ele vai estar oposto, a tangente que ele quer estar oposto ao menor ângulo. Tá certo? Então o menor ângulo vai estar oposto ao menor cateto. Como ele já falou na questão, vou chamar aqui de alfa. Então a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o adjacente. Então tudo está dependendo do x. E o que é que vai ser feito agora? Teorema de Pitágoras, ó. 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 169 é igual a 25 mais x ao quadrado. E aí, x ao quadrado é 144, portanto, x é 12. E fazendo a substituição,
a tangente de x vai ser 5 sobre 12. Beleza? Ó? Sucesso total. Questão de número 9, olha só. Ele diz o seguinte: em um triângulo retângulo, a medida de um dos catetos corresponde à metade da hipotenusa. Calcule a tangente do menor ângulo do triângulo. Então, esse ângulo aqui do cantinho, eu já sei que ele é 30 graus. Porque a dica diz o seguinte: quando eu tenho um triângulo retângulo e um dos ângulos é 30 graus, o cateto oposto é sempre metade da hipotenusa. E aí ele deixou bem claro aqui, ó. Ele deixou bem claro o seguinte: ó, a medida de um dos catetos corresponde à metade da medida da hipotenusa. Beleza? Muito bem. Então, como ele quer a tangente, basta pegar a tangente desse valor, que por sua vez na tabelinha é raiz de 3 sobre 3. Mas se porventura eu não lembro esse detalhe, eu venho aqui no triângulo, ó, chamo de um certo y e aplico o teorema de Pitágoras da seguinte forma, ó: 2x tudo ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, ó, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Então aqui vai ficar 4x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Com isso, y ao quadrado é igual a 3x ao quadrado, portanto, y é a raiz de 3x ao quadrado, que é x raiz de 3. Ó. Logo, a tangente do ângulo, vamos supor que aqui fosse alfa, a tangente de alfa vai ser, ó, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ó. Tome bufo x com x, fica 1 sobre a raiz de 3. Racionaliza, que vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Beleza? E com isso eu finalizo essa belíssima questão. Cuida que é sucesso, é nóis! Questão de número 10. Ele diz o seguinte: Max descobriu a distância entre dois penhascos usando uma árvore que nasceu em um deles, bem na sua extremidade. Com as medidas que ele conseguiu obter, calcule a largura aproximada do penhasco, dado raiz de 3, 1,7. Beleza? Então, no próprio desenho aqui, ó, aqui é um ângulo reto, e esse ângulo aqui de cima passa a ser 45, porque é o que falta para 180. Tranquilo? Nesse momento, x é igual a y, porque o triângulo é retângulo e isósceles. Agora eu vou focar nesse ângulo de 30 graus e vou fazer o seguinte. Ó, nós vamos ter a tangente de 30, tá certo? Ó, a tangente de 30 vai ser igual ao cateto oposto sobre o adjacente, ó. Beleza? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, igual, no lugar do y, eu vou colocar x. Então vai ficar aqui, ó, x sobre 4 mais x. E aí eu vou fazer, ó, produto do meio pelos extremos. Tá bom? Então, 3x é igual a raiz de 3, que multiplica 4
mais x. Aplicando a distributiva, eu vou ter, ó, 4 raiz de 3 mais raiz de 3, x. 3x menos raiz de 3x é igual a 4 raiz de 3. Colocando o x em evidência, vai ficar 3 menos a raiz de 3, igual a 4 raiz de 3. E isolando o x, nós vamos ter, ó, 4 raiz de 3 sobre 3 menos a raiz de 3. Racionalizando, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 mais raiz de 3. Ó. Aplicando a distributiva em cima, nós vamos ter, ó, 12 raiz de 3, que é 4 raiz de 3 vezes 3, mais 4 raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar 4 vezes 3, 12. Tudo sobre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, colocando 12 em evidência, vai ficar 12 que multiplica a raiz de 3 mais 1 sobre, ó, 9 menos 3. Finalizando aqui, nós temos o seguinte, ó. 12 que multiplica a raiz de 3 mais 1 sobre 6. Tome bufo 12 por 6, fica 2, que multiplica a raiz de 3 mais 1, que por sua vez, ó, é 2 vezes 1,7 mais 1, ou seja, 2 vezes 2,7, que por sua vez 5,4 metros. Beleza? Então, fechamos mais uma belíssima questão. Curta, comente e compartilhe, beleza? Juntos somos mais fortes. É nóis! Questão de número 11. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 20 centímetros e os catetos 12 centímetros e 16 centímetros. Sendo alfa e beta as medidas dos ângulos opostos ao maior e ao menor cateto, respectivamente, determine os senos, cossenos e tangentes de alfa e beta. Beleza? Então, vou fazer aqui um pequeno esboço, ó, do triângulo retângulo e colocar em ação o que foi fornecido. Ó. Então, nós temos aqui a hipotenusa 20, catetos 12 e 16. Beleza? Oposto ao ângulo, nós vamos ter o alfa e o beta. E nesse momento, vamos tirar, ó, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta. O seno de alfa vai ser o cateto oposto a alfa, 16, sobre a hipotenusa, 20. Simplificando por 4, 4 quintos. O cosseno passa a ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, 12 sobre 20. Dividido por 4, 3 quintos. E a tangente de alfa é o cateto oposto, 16, sobre adjacente. Dividido por 4, 4 terços. Com relação a beta, seno de beta, cateto oposto a beta 12, hipotenusa 20. Simplificando por 4, dá 3 quintos. Cosseno de beta,
cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, 16 sobre 20 por 4, 4 quintos. E a tangente de beta, oposto, 12 sobre adjacente, 16. Simplificando por 4, vai ficar 3 quartos. Beleza? E com isso eu finalizo essa belíssima questão. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Juntos somos mais fortes. Sucesso total. Show! Questão de número 12. Uma pequena esfera de peso P é abandonada no ponto A de uma rampa que forma com o solo 30 graus. Sabendo que o ponto está a 0,8 metros do solo, determine a distância que a esfera deverá percorrer até chegar ao solo. Beleza. Diante do que foi dito no enunciado, vamos pensar o seguinte, ó. Temos um triângulo, retângulo. A esfera, ela se encontra a 0,8 chão. E ela vai estar formando 30 graus, essa rampa, né? 30 graus com o solo. Ele quer saber essa distânciazinha para ela percorrer até chegar aqui, ó. Então veja bem, o 0,8 está oposto ao 30 e o x é a hipotenusa. Então, turma, ó, seno do ângulo. Professor, é verdade. Eu já estava pensando dessa maneira. Ô, beleza, maravilha. Sucesso total, hein? Tamo junto. Seno de 30, 1/2, ô, beleza. É igual a 0,8 sobre x, ó. Cruz credo, x é igual a 2 vezes 0,8, que por sua vez é 1,6. Tá bom? 1,6 metros. Sucesso total, ó. Show! E com isso eu finalizo essa belíssima questão. Curta, comente e compartilhe. Valeu? É nóis! Questão de número 13. Ele diz o seguinte, olha. Um edifício é observado de um ponto A sobre um ângulo cuja tangente é 4 quintos. O mesmo edifício, quando observado de um ponto B, é visto sobre um ângulo de 45 graus. Sabendo que A e B estão na mesma horizontal e distam 8 metros um do outro, determine a altura desse edifício. Então vamos imaginar aqui, nós temos um triângulo retângulo. Deixa eu desenhar melhor esse negócio, ficou estranho. Então vamos lá. Nós temos o seguinte, ó. Pronto, melhorou muito. Temos um triângulo retângulo e vamos imaginar que nós temos aqui, ó, prédio. Beleza? Pronto. É só um esboço. Então ele diz: um edifício é observado um ponto A. Então vamos olhar aqui, ó, sobre o ângulo cuja tangente é 4 quintos. Então vamos chamar aqui de alfa. E ele está dizendo que a tangente de alfa é 4 quintos. Beleza? O mesmo edifício, quando observado de um ponto B, é visto sobre um ângulo de 45. Sabendo que A e B estão na mesma horizontal e distam 8 metros um do outro. Então eu vou imaginar aqui, ó. Essa distância é 8 metros. E aqui forma
45 graus. Beleza? Muito bem. Agora vem um detalhe importante. Ó. Como a questão quer encontrar a altura do prédio, nós percebemos ó, que esse ângulo 45 também é 45 aqui. E desse fato, o triângulo é retângulo isósceles. Então aqui é H. E agora basta trabalhar com a condição que foi dada. Ó, porque se eu voltar na figura, eu vou ter que a tangente de alfa é o cateto oposto ó, sobre o adjacente. Ó, H mais 8. Então, 4/5 é igual a H sobre H mais 8. Ó. Multiplica. Produto meu pelos extremos. 5 vezes H é igual a 4 vezes H mais 8. Aplicando a distributiva, ó, 5 vezes H é igual a 4H mais 32. Fazendo a diferença, ó, 5H menos 4H, 32. Portanto, H é igual a 32 metros. Beleza? Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ó, questãozinha bem interessante. Análise para você montar a situação, problema e resolver. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 14. Ele diz o seguinte. Um observador situado em um ponto A enxerga uma montanha segundo o ângulo alfa. Caminhando 400 metros em direção à montanha, ele passa a enxergá-la segundo um ângulo beta. Desprezando a altura do observador, calcule a altura da montanha, sabendo que tangente de alfa é igual a 1/2 e tangente de beta 5/6. Então, nós temos aqui, né, ó, essas duas condições muito importantes que vão ser trabalhadas agora na questão. Então, ó, partindo aqui ó, da tangente de beta, na figura vai ser cateto oposto sobre o adjacente. Então, ó, 5/6 é igual a x sobre y. Fazendo aqui o produto meu pelos extremos, nós vamos ter ó, 5y é igual a 6x. Y vai ser 6x sobre 5. Por outro lado, se for trabalhar agora com alfa, nós vamos ter que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o adjacente, que é 400, mais y. Como o y está em função do x, eu vou fazer a substituição. Ó. 6x sobre 5. Então, essa parte eu vou igualar ao que ele deu na questão. Ó. X sobre 400 mais 6x sobre 5 é igual a 1/2. Fazendo o produto meu pelos extremos, ó, 2x é igual a 400 mais 6x, tudo sobre 5. Passando para o outro lado, ó, isolando o x, 2x menos 6x sobre 5 é igual a 400. Vamos tirar o MMC, ó. Portanto, nós vamos ter aqui, ó, 5, que é como se tivesse 1 embaixo, ó, de mumu. 5 dividido por 1, 5 vezes 2x, 10x, menos 5 por 5, 1 vezes 6x, 6x.
5 dividido por 1, 5 vezes 400, 2.000. Podemos cancelar os denominadores, né? Tome bufo, ó. E aí ficou 4x igual a 2.000. Portanto, o x vai ser 500. 2.000 dividido por 4. Ou seja, 500 metros passa a ser a altura da montanha. Beleza? Sucesso total! Show! Questão de número 15. Para medir a altura de uma torre, uma pessoa de 1,70 m de altura dispõe de um inclinômetro, instrumento para medir ângulo de inclinação, posicionada de frente para a torre. Ela consegue avistar o topo sobre um ângulo de 30 graus. Deslocando-se 4 metros, então vamos imaginar aqui, ó, 4 metros, em direção à torre, avista sob um ângulo de 45 graus. Determine a altura dessa torre, dado raiz de 3, 1,7. Então, ele quer saber a altura da torre, onde nós temos que a altura da pessoa é 1,7 metros. Então, esse pedacinho aqui, ó, também é 1,7 metros. Vou chamar esse pedacinho de x. E a altura passa a ser, ó, a altura da torre passa a ser a soma do x com 1,7. Então, tudo está dependendo do x. Agora, aqui no cantinho eu tenho um ângulo reto. E esse ângulo aqui passa a ser 45 também. Que é justamente o que falta para 180 graus. Tranquilo? Olha só, o triângulo ele é retângulo isósceles, esse menor. Então, aqui também passa a ser x. E com isso, olhando para o ângulo de 30 graus, nós vamos aplicar a tangente de 30 como sendo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ó, 4 mais x. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 4 mais x. Fazendo a multiplicação, nós temos 3x é igual a raiz de 3, que multiplica 4, mais x. 3x é igual a 4 raiz de 3, aplicando a distributiva, mais raiz de 3x. 3x menos raiz de 3x é igual a 4 raiz de 3. Colocando o x em evidência, vai ficar x que multiplica 3 menos raiz de x igual a 4 raiz de 3. Então, quem é x? É 4 raiz de 3 sobre 3 menos a raiz de 3. Vamos racionalizar, ó, multiplicando em cima e embaixo por 3 mais a raiz de 3, beleza? E aí, nós vamos ter o seguinte, ó, aplicando a distributiva, ó, 4 raiz de 3 vezes 3 dá 12, raiz de 3, mais 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 4 vezes 3, 12. E embaixo, nós vamos ter o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Podemos colocar o 12 em evidência, ó. 12 que multiplica a raiz de 3 mais 1. E aqui, ó, vai ficar 9 menos 3, 6. Simplificando por 6, passa a ficar 2, que multiplica a raiz de 3, mais 1. E aí, substituindo, vai ficar 2 vezes 1,7 mais 1. Que aí dá 2 vezes 2,7, 5,4 metros. Beleza? Muito bem, sucesso total! E com isso eu finalizo essa belíssima revisão. Desejo que todos tenham uma excelente prova, êxito nesse resultado.
façam acontecer, assistam cada questão pausadamente, vendo os detalhes e bola para frente. Estou na torcida por cada um de vocês, hein? Juntos somos mais fortes, galera. Sucesso total. Show!